Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula, da continuidade da nossa disciplina de planejamento tributário e contabilidade fiscal. Só relembrando, ontem, nós começamos aí a verificar o conceito da legislação do lucro presumido para o imposto de renda e para a contribuição social, dentro aí do planejamento tributário. Nós vimos que o lucro presumido ele pode sim ser uma ferramenta vantajosa para o empresário, dependendo do ramo de atividade que ele esteja, dependendo do percentual de faturamento que ele tenha em comparação à sua receita bruta, Então tudo isso tem que ser analisado dentro do planejamento tributário para o empresário, para o ramo empresarial, para o aglomerado, empresarial. Então, só recapitulando, de ontem, nós vimos que o imposto de renda e a contribuição social são tributos trimestrais, Eles são trimestrais. O imposto de renda e a contribuição, portanto, são calculados após identificarmos o lucro presumido, que é encontrado de acordo com aqueles índices de presunção, O imposto de renda para o comércio em geral é 8%, o serviço 32% em geral, A contribuição social 12% para as atividades comerciais em geral, indústria, e o serviço 32% também. Verificamos da mesma forma a importância de, após a identificação da base de cálculo, aplicando esses índices de presunção, nós pegarmos e somarmos as demais receitas financeiras, receitas operacionais e não operacionais da empresa, igual, por exemplo, venda de ativo mobilizado, receitas com aluguéis, descontos obtidos, juros recebidos. Todas essas receitas financeiras têm que ser somadas à base de cálculo para fins dos cálculos do imposto de renda e da contribuição social. Outra recapitulada, como nós vimos, a importância de se determinar, logo após a base de cálculo ali, a verificação de se ultrapassar ou não o limite estabelecido pela legislação do imposto de renda em relação ao adicional, do IR, naquela alíquota de 10%. Então, se estamos apurando o imposto de forma mensal, se o empresário preferiu pagar ele de forma mensal, R$20 mil é o valor que a gente vai ter que diminuir da base de cálculo para verificar se ultrapassou ou não, para fins do adicional. E se for no trimestre, R$60 mil. Então, pego minha base, se ultrapassou 60 mil, a diferença eu multiplico por 10% para fins do adicional a ser somado ao imposto de renda. Como eu disse ontem, o adicional apenas para o imposto de renda, não há adicional na contribuição social, tá? Então, seguindo dentro do lucro presumido, nós vamos agora verificar a questão das contribuições sociais sobre a receita, É o chamado PIS/COFINS, Dois tributos bem peculiares dentro do lucro presumido. Depois vamos verificar no lucro real também, As empresas consideradas regime normal. São dois tributos que a receita desses tributos é destinada justamente para a Seguridade Social, tá? Então, diferentemente do imposto de renda e diferentemente da contribuição social, que ela é trimestral, o PIS e a COFINS, tá? É a COFINS, pessoal, tá? Porque não é o COFINS, é a COFINS, porque é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, tá? Então, o PIS e a COFINS são tributos mensais, tá? Diferentemente do imposto de renda e a contribuição, que apura-se trimestralmente, o PIS e a COFINS não. Eu vou apurar ele de forma mensal, tá? Então, a contribuição ao PIS por empresa tributada pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou no lucro arbitrado, tá? Ela incide a alíquota de 0,65%. E o regime, pessoal, é cumulativo. Novamente frisando para vocês. Demis, qual a diferença de regime cumulativo e regime não cumulativo? O regime cumulativo não permite o aproveitamento de crédito, tá? Para ficar fácil de vocês entenderem. Já o regime não cumulativo, ele permite o aproveitamento de crédito, tá? Exemplo, PIS/COFINS no lucro real, que nós verificaremos, o ICMS, que tem um aproveitamento de crédito, lá na entrada da mercadoria. Esses são tributos não cumulativos. O PIS e a COFINS dentro do lucro presumido, ele é cumulativo, ou seja, não há permissão de crédito.
Eu pego a minha receita bruta, multiplico pela alíquota de 0,65% para determinar o valor do meu PIS, tá? E tem como base de cálculo a totalidade das receitas auferidas pela empresa, tá? No caso da venda e do serviço. Aqui a diferença em relação ao imposto de renda e a contribuição social é que a alíquota do PIS ele não muda no caso se for comércio ou serviço, tá? A alíquota continua sendo 0,65, ok? E as deduções para a receita bruta em relação ao cálculo do PIS/COFINS, né? É aquela mesma situação. Então, deduções de venda, vendas canceladas, né? Tudo isso eu posso deduzir da minha base. Descontos incondicionais, né? Que são destacados em documento fiscal. Tudo isso pode ser deduzido da minha base para feito o cálculo PIS/COFINS. Mas, de acordo com a Lei 9.718, né? Entende por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada por essas receitas, tá? A medida provisória 627 de 2013 alterou o seguinte: receita bruta das vendas e serviços compreende o produto de venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados, tá? Então, lembra daquelas outras receitas que nós temos que somar lá na base para efeitos do cálculo do imposto de renda e da contribuição social? No PIS e na COFINS nós não somamos, tá? PIS e COFINS ele é calculado tão somente pela receita bruta, tá? Então, eu vendi mercadorias no valor de R$200 mil e tive ainda receita com aluguéis no valor de R$10 mil, tá? Como que eu vou calcular o PIS? Em cima dos 200 mil da venda de mercadoria. Esses 10 mil do aluguel não soma na base de cálculo para efeitos do PIS e da COFINS, tá? Eu vou somar só lá no imposto de renda e na contribuição social. Então, PIS e COFINS é somente a receita bruta originárias da venda e da prestação de serviço, tá? Então, para fins da determinação da base de cálculo, o que eu excluo, né? Eu excluo as vendas canceladas, né? Excluo as vendas canceladas, excluo os descontos incondicionais concedidos, já repito para vocês, somente de desconto incondicional, que aqui é destacado no documento fiscal lá, né? Também o IPI, o ICMS, né? Incidente e cobrado lá no produto dos bens ou serviços, tudo isso pode ser deduzido da base para efeito do cálculo de PIS/COFINS, tá? Reversões de provisões operacionais, recuperações de crédito, ingressos de novas receitas, né? Resultado positivo na avaliação de investimentos, tudo isso pode ser deduzido. Depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês nas próximas aulas, para ficar mais fácil a identificação do que pode ser deduzido ou não do PIS/COFINS, tá? E a receita decorrente da venda de ativo mobilizado, né? De ativo permanente, receitas não operacionais. Como eu falei, qualquer outro tipo de receita eu não vou somar na minha base para efeito do PIS/COFINS, tá? Inclusive se eu vender algum bem do ativo mobilizado, aquele ganho de capital que eu tenho, aquela receita que eu tiver do ganho de capital, eu não vou somar na base para PIS/COFINS, apenas sobre o meu faturamento, eu vou multiplicar a alíquota de 0,65, ok? Em relação a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, né, dentro da empresa e do lucro presumido, ela também utiliza aquela mesma sistemática, tá? De ser cumulativo, não permite, portanto, aproveitamento de crédito dentro do lucro presumido, tá? E tem por base de cálculo, da mesma forma que o PIS, a totalidade das receitas auferidas, tá? Ressalvadas as mesmas exceções aplicáveis ao PIS, cuja alíquota da COFINS é 3%. Aí da mesma forma que no PIS, independentemente se eu tenho receita com venda ou receita com serviço, a minha alíquota será 3%. Ela não altera, tá? Não altera. Então, 0,65% é a minha alíquota relativa ao PIS e 3% é a minha alíquota relativa a COFINS, que eu vou aplicar sobre a minha receita bruta, tá? Então, o PIS e o COFINS dentro do lucro presumido, ele é bem tranquilo de se trabalhar. Como eu disse, não é cumulativo, tá? Então, ele é cumulativo, perdão, ele não é não cumulativo, então não permite aproveitamento de crédito, tá? E a alíquota de 0,65 para o PIS, 3 para COFINS, tirando aquelas deduções passadas lá anteriormente, tá? Continuando dentro, então, do lucro
presumido, eu vou mostrar algumas especificidades de algumas naturezas jurídicas, de algumas atividades, só para vocês terem ideia do quanto o planejamento tributário é sim importante para uma empresa, e o quão importante ele é de se fazer antes, né, do fato gerador. Lembre-se, planejamento tributário é sinônimo da chamada elisão fiscal. Né? Elisão fiscal é o quê? É tudo aquilo que é feito dentro da legalidade para que eu possa reduzir a minha carga tributária. Né? Eu não vou realizar sonegação, eu vou realizar uma elisão fiscal. Ou seja, eu vou aproveitar tudo que a lei me permite, certo? Para que eu possa reduzir a minha carga tributária. Isso é elisão fiscal. E isso é antes do fato gerador. Então, por isso é um planejamento tributário. Porque se ele é feito após o fato gerador, isso fatalmente vai incidir em evasão fiscal. O que é evasão fiscal? É a sonegação, a não emissão de documento fiscal para poder não oferir a receita ao fisco, né? E outros artifícios utilizados aí para não pagamento do tributo. E isso é ilegal, né? Nós já vimos que isso é crime contra a ordem tributária, né? Passivo, inclusive, de abertura de processo criminal e responsabilidade penal também do empresário. Só como exemplo para vocês, dentro do imposto de renda da contribuição social, dentro do lucro presumido, existe uma legislação em relação à venda de veículos usados, tá? Ou seja, a empresa optante pelo lucro presumido, que tenha como objeto social declarado em seus atos constitutivos, né, nos seus documentos sociais, a compra e venda de veículos automotores, nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, né? Então, eu compro um carro usado e vou vender ele para uma determinada pessoa, inclusive quando recebidos como parte de pagamento do preço de venda de veículos novos ou usados, computarão na determinação mensal da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social o valor apurado segundo o regime aplicável às operações de consignação. O que é isso? Significa que, no caso das empresas que trabalham com veículos usados, eu não vou pegar a minha receita bruta lá e aplicar o índice de presunção para poder calcular o imposto de renda e a contribuição social, tá? É somente sobre a diferença existente entre o que eu comprei, paguei pela entrada daquele veículo e o que deu de saída daquele veículo. Aqui um exemplo. Se eu tenho uma receita da venda de veículo no trimestre de R$200 mil, 200 mil, receita bruta de venda desses veículos no primeiro trimestre, 200 mil. O valor total pago nas entradas desses veículos nesse trimestre foi de 180 mil, tá? Então, esses veículos que eu comprei por 200, eu paguei ele por 180. A receita oferida, então, equiparada à consignação, vai ser de quanto? De 20. Ou seja, é a minha saída menos a minha entrada. O que eu auferi na saída menos o que eu paguei pela aquisição daquele veículo, tá? Então, minha receita é 20 mil. Se for só esta receita oferida no trimestre, né? Óbvio, se não tiver aquelas outras receitas financeiras lá, o lucro presumido será determinado, então, no valor de R$20 mil. De R$20 mil, tá? Lógico, numa alíquota de presunção de 32%. Mas, Denis, é uma empresa que trabalha com venda de veículo. É venda, não é comércio? Comércio não seria 8%? Sim, seria 8%. Mas a legislação do imposto de renda, ela fala que permite-se você deduzir a sua base pelo valor da diferença entre a venda e o produto e a entrada desse produto, a aquisição, né, com base em consignação. Consignação já é prestação de serviço. Então, nesse caso específico, o percentual de alíquota de presunção vai ser o mesmo destinado à consignação, ou seja, 32%, tá? Então, 20 mil vezes 32%, eu vou ter aí R$ 6.400. Como a alíquota do imposto de renda é 15%, eu vou pegar 6.400 vezes 15%, vou achar R$ 960. E vou pegar minha contribuição social de 6.400, multiplicar por 9%, e vou achar R$ 576, tá? Ele está fundamentado no artigo 5º da Lei 9.716 de 98, tá? Essa operação. Detalhe, pessoal. Pegue, por exemplo, se fosse pela receita bruta.
200 mil reais, né? 200 mil reais. Então, o que acontece? Há a permissão dessa diferença, você pagar só sobre os 20 mil reais, tá? Só sobre os 20 mil reais. Muito mais simples, né? Muito mais fácil esse cálculo da empresa no lucro presumido, e a importância de se conhecer a legislação para que o empresário não venha pagar um alto valor de tributo, né? Sendo que ele pode se beneficiar dessa operação. Não é o caso aqui, quando nós verificamos a questão do ICMS, eu vou falar para vocês, mas o próprio ICMS também, os governos estaduais, quando é veículo usado, também dá dedução na base de cálculo para fins do ICMS, tá? Então compensa muito mais você optar, por exemplo, pelo lucro presumido, do que você pegar uma empresa dessa dentro do Simples Nacional, né? O valor a ser pago de tributo ele é bem menor do que, por exemplo, se a empresa fosse optante pelo Simples Nacional. Então, gente, a opção pelo regime, ou pelo planejamento tributário, tá? A importância de sempre, antes de abrir a empresa, sentar com o empresário, verificar os seus custos, verificar a sua estimativa de receita, saber direitinho qual é o ramo de atividade que aquele empresário vai atuar, buscar na legislação tributária todas as nuances permitidas em relação àquela atividade, né, para que você faça os cálculos dentro dos regimes possíveis de tributação, tá? E demonstre ao empresário a melhor alternativa possível para ele, né, no pagamento de menos tributos, mas tudo dentro da legalidade, para que não tenhamos para que não tenhamos nenhum problema em relação ao fisco, tá? Então, esse detalhe importante em relação ao imposto de renda e à contribuição social. Dentro do lucro presumido, então, eu já falei na aula de práticas, nós estamos trabalhando isso bastante, tivemos uma avaliação que eu bati bastante nessa questão de obrigações acessórias e principal, inclusive aquelas questões lá do exame de suficiência, né? Estão lembrados? Repetindo novamente, obrigação principal é o quê? É o pagamento do tributo, né? O pagamento do tributo é obrigação principal. A obrigação acessória, não. É aquela prestação negativa ou positiva, né? Eu deixar de fazer ou fazer alguma coisa por força de lei, né? E que vai contribuir com a fiscalização no cumprimento da obrigação principal. Isso é a obrigação acessória, né? Então, a obrigação acessória, em resumo, é a apresentação das declarações ao governo, nos 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal, tá? Então, além da obrigação de pagar o tributo, como eu disse, a obrigação principal, os contribuintes em geral também estão sujeitos a obrigações de fazer. São as denominadas obrigações acessórias, que em detrimento das obrigações principais não se referem ao pagamento do tributo. Eu já disse, é a transmissão das declarações. Neste item, veremos as principais obrigações acessórias sujeitas da empresa do lucro presumido, tá? Já até comentei com vocês essa situação, mas não custa reforçar. Além da escrituração, né, há outros tipos de obrigações acessórias que se consubstanciam em dever de prestar informações. Por que além da escrituração? Porque o simples fato de você emitir um documento fiscal é uma obrigação acessória, tá? A emissão da nota fiscal é uma obrigação acessória. A minha escrituração fiscal é uma obrigação acessória, tá? Então, nesse sentido, o Fisco Federal exige das empresas optantes pelo lucro presumido as seguintes declarações demonstrativas, tá? A ECD, que é a escrituração contábil digital, que veio substituir aí, gente, o livro Diário e Razão, né? Que era lá manual que fala assim, escriturado de forma mecânica, agora é por arquivo digital, tá? A FD Contribuições, né? Que apura o PIS e COFINS. Ó, o PIS e COFINS aqui, ó, a gente apura aqui dentro da FD Contribuições, tá? A FD ICMS-PI, que é no caso para fins de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadoria, Imposto Estadual, nós vamos verificar depois. A DMS, que é a Declaração Municipal de Serviços, né? A Declaração Mensal de Serviços que os municípios exigem aí das empresas optantes pelo lucro presumido para apuração do ISS, tá? A DCTF Web, né? Que está em planejamento, em fase de implantação, algumas atividades já estão cumprindo com essa obrigação, né?
que é a declaração de débitos e créditos tributários mensais das contribuições federais, né? A ECF, que é a estruturação contábil fiscal. Aqui, nessa estruturação contábil fiscal, nós informamos lá a questão do imposto de renda e da contribuição social, tá? Além de informações de plano de contas. E além desses itens, há outras decorrentes de dependente de atividade. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa que trabalha com vendas de imóveis, eu tenho a DIMOB, que é a declaração imobiliária, né? A declaração das imobiliárias. Se eu trabalho com alguém da área da saúde, né? Uma clínica médica, profissionais da área da saúde, eu tenho a DEMED, que é a declaração de serviços médicos, né? Tem o E-Social, que aí o governo já trouxe uma simplificação a ele, ainda está ainda um pouco obscura essa questão de prazos e coisas nesse sentido, o governo está trabalhando nisso, tá? E a FD-REINF também, que está em fase de implantação, né? Várias dessas obrigações principais aqui, inclusive quem já trabalha em escritório de contabilidade já viu, mas quem não trabalha eu vou passar, devido a essa pandemia da Covid-19, o governo federal prorrogou essas obrigações acessórias, tá? Para datas futuras aí, para evitar qualquer tipo de problema, tá? Em relação à não apresentação dessas declarações, tá? Então, em suma, é essa questão que eu ia passar para vocês. Os slides, como eu já disse, já estão disponíveis lá no SEI, tá? Para vocês estudarem, tá? Reprisando mais uma vez, PIS e COFINS é incidente sobre a receita bruta. Não soma-se receitas financeiras no PIS e COFINS, tá? A alíquota do PIS 0,65% e a alíquota da COFINS 3%, independentemente de ser serviço ou comércio, tá? As alíquotas elas não variam, ok? E a importância sempre que eu falo com vocês de se fazer o planejamento tributário, tá? Vocês têm a ideia de quanto isso é importante para o empresário, para que se evite, né, pagamento de tributos desnecessários. E com isso ele pode o quê? Ele pode fomentar a sua atividade, né? Aumentar aí o capital da sua empresa, né? Face àquele concorrente que ele tem, e tudo sempre dentro da legalidade, porque ele não vai ter problema nenhum com o fisco, tá? Se ele cumprir as determinações legais, ok? Pessoal, eu tinha falado que ia colocar umas atividades para vocês na próxima semana, mas eu já vou disponibilizar elas hoje também lá no SEI. Aqui no SEI já tá as atividades disponibilizadas, tá? Pro lucro presumido, tá? Eu peço só que vocês